diferença. Porque a nossa fidelidade ajuda Jesus a salvar a nossa família. Entendeu? Tudo nessa vida a gente precisa guardar isso. Eu gosto muito de ficar em casa, às vezes eu fico meditando na palavra. Eu gosto de meditar na palavra. Se você parar para meditar na Bíblia, você vai ver quantas pessoas foram bem-sucedidas, quantas pessoas conseguiram ser muito abençoadas, conseguiram salvar a sua família, por dois principais motivos. Primeiro, creram em Deus, porque não adianta você não crer. Você está entendendo? Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que crer no que eu estou pregando, no que eu falo, no que eu faço, no que eu vou para a igreja, senão não adianta. Por exemplo, assim, eu falo para você, irmão, Jesus Cristo já te deu saúde. Pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Mas se eu tiver algum troço, eu vou morrer doente porque eu não creio, quer dizer, não está adiantando, eu estou pregando um negócio para você, mas para mim mesmo não está funcionando. Você está entendendo? E isso se chama religiosidade. Você, quando tem certeza das coisas de Deus, quando você tem certeza da palavra de Deus, primeira pessoa que vai funcionar é para você. Você está entendendo? Antes de funcionar para os outros, vai funcionar para você. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que sair dessa área de religiosidade. Gente, isso é uma coisa que eu prego aqui, mas quase ninguém entendeu ainda o que é uma religiosidade. De 1000 pessoas hoje em dia, pelo menos de 1000 pessoas hoje em dia, pelo menos 998 estão na religiosidade, elas não estão na palavra de Deus. Aonde as coisas funcionam é na palavra, não é na religiosidade. Na religiosidade, os fariseus, os escribas, os mestres da lei viviam na religiosidade, não acontecia nada. Eles tinham a letra, mas eles não executavam, eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus, eles tinham a letra, mas eles não acreditavam. Até a palavra falava sobre o Messias, mas eles não acreditavam. Você entendeu? Então, há um espírito que ele trabalha dentro da igreja, não é lá de fora, não é entre os cristãos, que ele põe no coração da pessoa uma incredulidade disfarçada, sabe? Aí você fica toda a vida esperando um milagre, um dia vai, outro dia vai. Não, você tem que ir entre as suas orações. Você tem que orar como o pai daquele jovem lunático, né? Senhor, as áreas que o Senhor está vendo, que está travada, porque eu não estou crendo, me ajude a crer. Vocês têm que fazer essas orações, gente. Senão aquilo que você não está crendo, você vai ficar esperando toda a vida aquilo ali. E não está dependendo mais de Deus. Deixa eu explicar como é que funciona as coisas de Deus. Funciona assim. Deus usa o pastor para falar com você. O que ele quer que você faça para ele operar o milagre na sua vida. Desde o momento que Deus já falou com você, já não depende mais de Deus, agora é a sua parte. Você está entendendo? Deus teve um ceguinho que queria tanto milagre. Chegou lá, não dá, Senhor, estou cego e tal. Jesus cuspiu lá, fez um lodinho e passou nas duas vistas dele. Presta atenção que Jesus fez. Aí Jesus virou e falou para ele: agora vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Você está entendendo? Ele não ficou bom ali na hora que ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus, Jesus tocou nele, Jesus falou com ele. Agora vai lá e lava-te. Falou para ele o que ele tinha que fazer. Ele não ficou bom na hora que Jesus falou. Ele ficou curado quando ele foi lá e quando ele lavou as vistas. Quer dizer, a partir do momento que ele saiu dali, a parte de Jesus, Jesus já tinha feito. Já falou com ele o que ele tinha que fazer. A partir do momento que ele saiu dali, agora a parte era dele, do cego,
do Jesus ele já fez. Vocês estão entendendo sim ou não, gente? Tem que entender, que é para a gente ser abençoado. A parte de Jesus, Jesus já fez, agora era a parte dele. Ele tinha que ir lá e lavar. Se ele não fosse, ele ia ficar cego toda a vida. Porque Jesus já tinha feito a parte dele. O Naamã foi a mesma coisa, ele foi lá buscar Deus. Deus usou o profeta e falou para o Naamã, vai lá, mandou o obreiro falar, vai lá, manda ele lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele foi procurar Deus, Deus deu a resposta, vai lá e fala para ele se lavar. 7 vezes, já tinha falado para ele o que ele tinha que fazer. Agora não era mais a parte de Deus, era a parte de Naamã. Se ele fosse lá e se lavasse, como ele se lavou, ele foi curado. Mas se ele voltasse para casa sem se lavar, ele ia morrer leproso. Deus não ia poder fazer nada porque ele não fez a parte dele. Quando nós viemos para a igreja, Deus vai usar o pastor e a pastora para falar com você. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender o que o meu pastor, que o Senhor vai usar o meu pastor para falar comigo. Me ajuda a entender, para me colocar em prática. E a sua parte, Deus vai me usar para falar com você. A sua parte é 2. É você crer, você tem que crer, tudo é possível que crer. Não adianta eu pregar um negócio para você, também não é bem assim como a pastora está falando. Isso tinha um povo lá no meio de João que era assim. Eles devem crer, quando Jesus falava, eles não acreditavam não. Jesus falou, você é assim, eu vou me retirar e vocês vão morrer no nosso pecado, porque vocês não creem. Se vocês não creem que eu sou, morrerei no vosso pecado, porque eles não estavam crendo. Então a parte a tua parte é crer e obedecer. Uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção no Evangelho de Cristo. Não se iluda com o que você está vendo lá fora, não. Esquece esse Evangelho que você está vendo hoje em dia. O Evangelho de Cristo é obediência, é renúncia. Você tem que abrir mão do pecado. Entendeu? Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não vá porque o Zezinho vai para a igreja também lá, ele também xinga a mãe dele, eu também vou xingar, e você está imitando a pessoa errada. Você tem que imitar Jesus. Você está entendendo? Você tem que imitar Jesus. Ou aquela pessoa que você está vendo que é de Deus. Sim, entendeu? Porque a gente ir para a igreja, ouvir a palavra e continuar praticando o pecado é uma ilusão. O diabo está iludindo você, é mentira. Pode ter certeza, é mentira. O diabo está mentindo para você, não existe isso. Você tem que se esforçar para abandonar o pecado todo dia. E todo dia você é tentado. Todo dia o diabo tenta tirar você da presença de Deus. Ele tenta fazer você tomar nojo do pastor. Ele tenta fazer você ficar chateado com alguém. Ele usa alguém para fazer a pessoa tomar nojo de você. Que é para ver se você também toma nojo da pessoa. Que aí ele pegou 2 coelhinhos numa cajadada só. Ele vai destruir a família da pessoa, vai destruir você também, a sua família. Aí começa a acontecer coisa dentro da tua casa, você, meu Deus, mas o que é isso? Por que esses troços estão voltando tudo de novo? Mas você não pode abrir a porta, porque se você abrir a porta, ele volta de novo. Pastor, quando que eu abro a porta? Com ódio, com uma mágoa. Você está entendendo? Um ressentimento, uma mentira, uma malíciazinha que a pessoa tem. O pastor está lá pregando lá, gente, devolve o dízimo do Senhor, que é para você ser abençoado. Você entendeu? Se você devolver o dízimo do Senhor, quem vai ser abençoado vai ser você. Você que vai ser abençoado. Ah, pastor, mas aí você está falando que os pastores só querem dinheiro. Quando você pensa desse jeito, tem uma maldade no seu coração. Você está entendendo? Que primeiro que o dízimo é do Senhor, e segundo, que a obra, quando é de Deus, se você não dizimar, Deus vai levantar outros que dizimam, porque ele vai manter a obra dele. A obra de quem? Dele. Aconteceu aqui na igreja o seguinte, que teve uma pessoa que do nada, sei lá, o inimigo trabalhou na cabeça da pessoa, a pessoa virou a cabeça e até contra mim a pessoa ficou sem, eu não fiz nada. Aí a pessoa também não dizima mais aqui. Aí parou de dizimar. Foram 2 pessoas que fez isso. Você está entendendo?
Aí, quando você tem uma igreja que ainda não é tão grande, não são muitos dizimistas, e a gente tem coisas, né, para investir, coisas, compromissos para pagar. Bom dia, João, na paz do Senhor. Compromissos para pagar, compromissos para pagar mensais, aquilo ali desfalca. Você está entendendo? Você tem conta de luz para pagar, às vezes eu boto lá conta de telefone, lá conta de internet, mas não é só internet não, tem conta de luz também para pagar, coisa de campanha. E outra coisa que a gente tem que melhorar a igreja, não pode parar aqui. A gente tem que botando aí que a gente precisa, tem muita coisa aqui na igreja que a gente precisa. Entendeu? Essas portas aí, ó, essas duas portas ali, pelo menos aquelas duas ali, essas portas eu já mandei ver várias vezes, eu vou ter que investir nessas duas portas aí, ó. Comprar mola nova, já vi toda esse ralheiro aí, já falou, pastora, não tem jeito, a mola é muito antiga, tem que comprar mola nova. Só nada, só essas daí, são 6 molas novas, tem que comprar, a porta tá pesada, para as irmãs, mas não tá pesada, para mim tá pesada, uma luta para abrir a porta, porque a gente são mulheres na porta, entendeu? Então tem muita coisa, não é só os compromissos aqui da igreja, não, é coisa que a gente, é necessidade. Essa cobertura aí, ó, tá molhando a estrutura da igreja toda, não pode ficar deixando molhar a estrutura pro resto da vida. A gente precisa disso aqui para pregar o evangelho e outras coisas. Então, o que aconteceu? Aí não desfalca um pouquinho na prosperidade da igreja? Desfalca. Mas Deus conhece meu coração. Em Deus, a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Ele escolhe por ver o coração. Porque Ele falou quando Ele escolheu lá o Davi. Falou, Samuel, você está vendo errado, você está vendo a aparência, Deus viu o coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu não estou pregando aqui para tirar dinheiro de ninguém. Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu fui enviada para estar aqui. Meu chamado não foi chamar de homem, foi chamar de Deus. Sei onde eu estou bem firmada. Então eu falei para Deus, saiu esse daqui, nós vamos orar por eles, continuo orando, só que eu preciso fazer a obra do Senhor. Isso aí o Senhor falou para mim, nem me preocupar, porque o Senhor ia cuidar de tudo. Aí o que aconteceu? Saiu essas 2 pessoas, Deus mandou mais 2, com o dízimo dobro do que a pessoa saiu. Você está entendendo? Porque essa obra aqui é dele, então ele vai sustentar a obra dele. Estão entendendo? Sim ou não? Então, quando uma pessoa tem esse pensamento no coração, pastor quer meu dinheiro, não sei, tadinho de você, irmão, porque Deus vai sustentar a obra dele, mas você que vai ficar mal com Deus, porque você está no pecado. E a gente tenta mostrar, a pessoa não entende. Até ela entender isso, misericórdia. Então, um dia entende, a gente vai orando, uns entendem, outros morrem sem entender. Mas até a pessoa entender que aquilo ali é um pecado, que a pessoa está perdendo tempo, que ela está se enganando a si mesma. Gente, eu já me enganei muito. E eu vou te falar um negócio para você, pior coisa que tem é o ser humano perder tempo se enganando. Coisas que eu fiquei esperando, orando. Não, tempo de Deus. Ai, meu Deus, o tempo de Deus nunca chega. Ai, meu Deus, um dia vai chegar o tempo de Deus. Eu já não estava aguentando mais esperar. Aí daqui a pouco, sabe o que eu descobri? Que eu estava em pecado. Lá na frente Deus falou, Fabiana, eu estou falando com você desde lá de trás, minha filha, lá, me lembra que o pastor pregou aquele dia lá, não sei se para onde. Você está em pecado, como é que eu vou te ajudar? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Aí que eu fui enxergar, caramba, eu aqui esperando. Aí sabe o que eu fiquei lamentando? O tempo que eu perdi. Meu Deus, é o tempo que eu fiquei aqui esperando. À toa. E o problema era quem? Era eu, não era Deus. Então, o nosso coração com Deus,
ele tem que ser puro. Estão prestando atenção direitinho? Tem que ser puro. Os homens do Senhor buscarão os fiéis dessa terra. Não sei se vocês viram um papelzinho, um videozinho que eu postei do R.R. Soares de madrugada. Vocês viram? Não? Não chegaram a ver? Do R.R. Soares? Lê lá, depois você vê lá aquilo lá. É a mesma coisa que aquela pessoa, preste atenção, a pessoa quer prosperar, a pessoa quer ser feliz, mas é cheia de pornografia. Irmão, você acha mesmo que Deus vai operar se Ele é santo? Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente tem que ser pura, gente. A gente está lidando com Deus. Aí eu vou te falar uma coisa. Estou aqui, passa um Getúlio ali sem camisa, lá de cueca. Eu já olho para ele, eu imagino aquele cara peladinho já na minha frente. Ou eu fazendo um montão de coisa lá com ele. E se não é o homem, é a mulher, é o homem, né? O homem olha a mulher na rua, pronto, já enxerga a mulher, já pensa mil uma coisa lá com ela. Depois fala, aleluia, glória a Deus, eu sou de Deus. Irmão, mas você está muito longe ainda de Deus. Você ainda não entendeu o que é uma pureza de coração. A Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão. Isso é pecado, pessoal. Os seus olhos têm que ser santos. Como que você vê o outro? Como templo do Espírito Santo? Como uma alma para ser salva? Vamos botar assim, se você passa isso na tua cabeça, se você tiver que ser um pastor e uma pastora, como é que Deus vai confiar em você? Como é que você vai ver as irmãzinhas dentro da igreja? Se chegar uma irmãzinha à vontade dentro da igreja, como é que você vai olhar para ela? Ou vice-versa. Se você é uma mulher, você tem essa mania. Se chegar um homem mais à vontade dentro da igreja, como é que você vai olhar para ele? Será que Deus vai poder confiar em você? Seus olhos são puros, são bons? E se você é uma pessoa de Deus, você tem que ter os seus olhos santificados, seu coração santificado. Aqui, vocês aqui, eu acho que vocês, os homens, né, se vestem de uma maneira legal, decente. Mas eu já atendi pessoas, até homens, vestidos mais à vontade, não nu, mas à vontade, mulheres. Mas os meus olhos têm que ser santos, não interessa como é que ele está vestido, o problema é dele. Eu sei o que Deus fez no meu coração. Você está entendendo? Eu não posso ser esse tipo de pessoa. Eu envergonho o Evangelho de Cristo e entristeço o Espírito Santo que está morando em mim. Entendeu? E Deus não aceita hipocrisia, não, pessoal. Estou aqui no altar, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco eu passo lá na rua, deixa eu ver, não tem ninguém olhando. Irmão, Jesus está olhando. Desculpa falar a minha indignação, mas o capeta está olhando o que eu estou fazendo. E aí? Que vergonha no mundo espiritual. Deus manda ficar rindo do meu lado, e o Espírito Santo assim, A paz do anjo fala, não foi essa mesmo que o Senhor escolheu? O Senhor tem certeza? Não, irmão, as coisas com Deus não é assim. A gente tem que pular fora dessas coisas. A pessoa, quando vai pular da pornografia, essas maldades, assim, o coração dela ainda está sujo. Quer ver? Deixa aqui no 2 Pedro, rapidinho, vamos lá no Mateus. Ele disse, bem-aventurado o quê? Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem que fugir dessas coisas. Seguir com Jesus. É tão bom você andar com Deus, irmão. Você sente uma paz, você sente uma alegria. Mas eu não tenho dinheiro. Mas quem está falando de dinheiro? Estou falando de alegria, de paz. Você pode estar sem um centavo no bolso, mas você está feliz que você está com Jesus. Agora tem gente aí que está cheio de dinheiro. Irmão, tem tudo e não tem paz, não é feliz. Você está entendendo? Não é feliz, porque falta Jesus. Então lá no Mateus
15. Acharam aí? Mateus 15. Eu vou falar agora como meu pastor costuma falar. Você tem que chegar ao ponto de Deus olhar para você e poder dizer: eu confio nessa pessoa, ela é fiel. Ela não vai me decepcionar, entendeu? É isso, irmão. Se você tem um compromisso com Deus, abre mão de tudo que é do diabo. É mentira, eu não quero. É pornografia, eu não quero. É ficar falando mal dos outros, não é comigo também. Jesus mandou espalhar boas novas, não péssimas notícias. Fala, por isso já tem o nome, falar mal. Já não é bom. Falar mal. Entendeu? Não, vou tomar um cafezinho para falar mal dos outros. Faz isso não. Irmão, café, se você quiser tomar, fica à vontade. Tá? Uma bernadinha de Getúlio, vamos orar por ele, por ela. Entendeu? Isso contamina você, contamina o teu espírito, a tua alma. Daqui a pouco você estava tão bem, tão feliz, daqui a pouco você está sem paz, está sem sossego, começa a dar tudo errado. Porque tem gente que pensa assim, até a prosperidade, eu não sei por que a minha prosperidade está dando tudo errado se eu estou dando o dízimo. Irmão, mas o dízimo não é um pagamento para você, não é um pagamento e um comprovante que você pode cometer todos os outros pecados, não, você está pensando errado. O dízimo é um dos mandamentos do Senhor, você tem que cumprir os outros. Você entendeu? Senão eu estou querendo comprar Deus, só porque eu sou dizimista, vou odiar o Getúlio, porque já diziam, né, irmão? Mas não é isso, não. Entendeu? Dízimo é um dos mandamentos do Senhor. Não é porque eu dizimo que eu vou cometer outros pecados achando que está tudo bem, não. E se eu cometer outros pecados, vai atingir todas as áreas da minha vida, inclusive a minha prosperidade. Eu estou em pecado, é que Deus vai me abençoar. Você está entendendo? Sim ou não? Então ele está falando aqui, Mateus 15, lá no versículo 18. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem, é isso? Agora preste atenção. Porque do coração que procede os maus pensamentos, mortes. É isso? Porque o Bernardino fez, ele vai me pagar, vai ver só, vou matar ele, vou matar ela. Aquela sede de vingança, sabe? Mortes, adultérios. Pastor, o que é adultério? Você é casado ou você é casada e você está lá de olho em outra pessoa, você está de olho numa pessoa casada, você está entendendo? Tem isso também. Mas eu sou solteiro, mas você está paquerando uma pessoa que é casada, você não sabe que aquela pessoa tem um compromisso? É óbvio que não é para você mexer ali, né? Não é sua mulher, é seu marido. Aí, adultério, prostituição. Às vezes tem pessoas que pensam que prostituição só quando você vai lá ter um casinho lá por dinheiro. Não é não, irmão. É pornografiazinha no celular, entendeu? É coisinha que você fica olhando, que você fica desejando no seu coração. Isso tudo é prostituição. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Falso testemunho, às vezes a pessoa está falando do outro para você, você está caindo dentro, você nem sabe se o outro fez ou não. Tu viu? Não. Às vezes é até mentira. Entendeu? E mesmo que fosse verdade, Deus está mandando a gente orar. Não é meter o malho também, senão você está fazendo igual a outra pessoa. Que diferença vai fazer entre eu e ela? Se eu estou fazendo o mesmo, a pessoa está errada, eu também estou falando mal, eu também estou errado. E ele disse assim, são essas coisas que faz o quê? Contaminam o homem, isso contamina o seu espírito, contamina a sua alma, contamina a sua intimidade com Deus, pessoal.
Porque Deus, Ele ama o pecador, não o pecado. Você tem que entender isso. O pecado Deus abomina. Então isso contamina você diante de Deus. Deus olha para você, você vê se você todo sujinho, todo lambrecado. Quer ver? Levanta a mão, vocês. Já aconteceu de vocês lavarem roupa? Roupa, bastante roupa. E botar a roupa limpinha na corda e o varal arrebentar? Já aconteceu? Quem aconteceu? Caiu tudo no chão. Você não ficou chateado? Cara, tem que lavar tudo de novo. Pior quando a roupa é branca. Assim Deus se sente assim. Deus já te limpou. Você vai ficar toda hora se sujando de novo. Você não está entendendo? Deus já te limpou, já te lavou, já botou amaciante, já veio um montão de coisa em você, te deixou cheirosinho. Aí está igual aquela palavra, né? A porta lavada, voltou, despenhadeiro de lama. É quando Jesus te limpa, Jesus te purifica. A pessoa vai lá, não insiste no pecado, se sujar de novo. Gente, a graça de Deus, você não pode abusar da graça de Deus. Teve algumas pessoas na Bíblia que abusaram. O Saul abusou da graça de Deus. Olha os anos que ele perseguiu Davi. Ele podia ter se arrependido antes. Não foi dias não, gente, foi anos. Deus deu um tempão para ele se arrepender e nada. Porque a Bíblia, ela não relata muito isso não, mas Deus amava Saul. Escolheu ele como rei, Deus amava. Deus esperou bastante tempo ele se arrepender. Ele só tirou ele como rei porque o Saul ficou arrogante, ele não quis mais obedecer a Deus. O Sansão foi outro que abusou da graça de Deus. Ele foi lá com a Dalila a primeira vez, Deus perdoou, foi a segunda, Deus perdoou, foi a terceira, ele foi achando que Deus ia aceitar desculpa falar, sem vergonhice dele toda a vida. Você está entendendo? Claro que não, irmão. Deus é santo. Deus já estava enjoado de ver o Sansão ficar naquela mesma bobeira ali. Aí teve uma hora que ele foi, sabe o que ele falou? O Senhor me livrou das outras vezes, também vai me livrar dessa. Morreu, irmão. Morreu. A Bíblia diz que ele já não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Teve uma hora que o Espírito Santo de Deus também se retirou do Saul. Mas por quê? Não foi de uma hora para outra. Demorou. Eles insistiram no pecado. Deus deu chance a ele. Então a graça de Deus, a gente não pode abusar da graça de Deus. Aquilo que é pecado, acaba com isso na tua vida. Ora a Deus. Pede força a Deus. Você tem seu quarto lá, um lugar particular, vai lá, fala com Deus. Deus, tira isso de mim. Eu não quero mais saber disso. Você sabia que para Deus o pecado, qualquer pecado é uma imundícia, uma sujeira? Quem sabia disso? Irmão, assim, eu não quero andar imundo, toda hora diante de Deus, eu não quero. Às vezes, quando eu pego, eu vou lá, Deus tira toda a sujeira do meu coração, o Senhor pode me purificar. Eu quero ser limpa, não quero viver assim. Você está entendendo? Você está andando com alguém que é puro, que é santo. Ele disse assim, sede santo porque eu sou santo. Então você tem que pedir a Deus que te purificar. Deus te purificou, você não volta lá. Não faz igual a porquinha, né, lavada, volta lá na lama de novo. Para com isso de uma vez por todas, gente. O diabo está lá te oferecendo aqui que laminha gostosa, não quero não, eu repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que resistir o diabo e ele fugirá de nós. Glória a Deus, funciona desse jeito. Você está vendo aqui que é do coração que saem essas coisas, a prostituição, a pornografia, e o ódio, a raiva, está tudo no coração da pessoa. Os maus pensamentos. Às vezes tem pessoas que pensam que você ficar pensando mal dos outros é normal, sabia? É normal, não é normal, gente. Está escrito na Bíblia.
nenhum de vós pensar em mal do seu próximo no seu coração, porque eu aborreço, diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem um coração puro, você não vai andar cheio de malícia. Você está entendendo? Não existe, você tem que fugir dessas coisas. Aí eu chego aqui na igreja, aí quem arrumou as cadeiras? Vocês arrumaram, rapaz? Aí eu chego aqui, Cida até arrumou as cadeiras, mas podia ter botado uma mala pra cá. Eu falei, não, isso é pecado, para com isso. Deus me perdoe, gente. Tem que limpar o coração, você está entendendo? Jesus está pensando que eu não sei. Aí eu fico cheio de pensamento, sabe? Nojento, eu sou da Jesus. E isso é pecado. Entendeu? Mas se eu fosse você, por que a Jesus fez? Entendeu? Está pensando que eu não sei, que ela não pode vir. E aí, irmão, e Deus ficou olhando lá de cima, eu falando, caralho, Ele mora em nós. Tem uma hora que ele fala, vou sair daqui de dentro, não tem uma fofocada, essa pessoa só fica pensando mal dos outros, pornografia, não aguento mais não. Sai dessa casa, entendeu? Ele sai, porque é muita coisa errada, só me julgando, pensando errado, tudo eu levo para o pé da letra. Tem gente que não tem paciência. Gente, se você estivesse no meu lugar, misericórdia. A Natasha falou assim, mãe, eu não sei, eu não entendo, eu não ia conseguir ser igual a senhora é. Gente, eu relevo tanta coisa, faço por menos. Outro dia eu estava dirigindo e a amiga do meu lado falou assim, mãe, eu não sei como é que a senhora consegue ser tão calma assim, dirigindo. Mas se fosse eu no seu lugar, eu ia ficar usando essa buzina direto. Eu ia mandar o pessoal sair da frente, porque a mulher passeando, a senhorinha de bicicleta. Eu com maior paciência esperando a senhorinha passar. Aí eu falei, não, menino, sabe o que a vida tem fazendo? Eu andei muitos anos a pé. Eu já andei muito tempo no trânsito de bicicleta. Eu não tinha um carro. Você está entendendo? Aí agora só porque Deus me deu um carro, eu acho que a rua é só minha. O pedestre não tem direito de andar, o cara de bicicleta não é o que ela tem, tadinha. Ela está andando, ela tem direito de andar. Ué? Você está entendendo? Tá certo que de vez em quando ela entra assim na frente, mas a gente tem que ter paciência, parar para a senhorinha atravessar. Entendeu? Eu vim do buraco, do fundo do poço. Então, se eu ver alguém com fome, eu vou entender o que ela está com fome, porque eu também já senti fome. Eu sou diferente, eu sou de Jesus. Você está entendendo? Aí hoje só que eu estou no carro, sai na frente! Já que anda aqui só! Irmão, o que é isso? A pobre da mulher cheia de bolsa na bicicleta. Às vezes ainda dá vontade de parar lá e ajudar a levar a bolsa. Você está entendendo? Então a gente faz por menos, a gente é paciente. A pessoa não entende o que é um evangelho hoje em dia. Eu estava falando comigo, eu venho aqui para falar de Jesus, não é de mim. Porque eu mesmo não posso me elogiar em nada. Você sabia disso que eu não posso? Não posso. Mas por quê? Porque o que foi feito em mim foi uma obra que Deus fez em mim, não é eu que me fiz assim. Eu sempre fui assim, mentira, não sempre fui não. Eu era brigona, era braba, era totalmente diferente. Isso aqui foi Jesus que me fez eu ser assim, Jesus. Eu não tenho nada que Jesus não tenha me dado. Se eu sou uma pessoa humilde, porque Jesus me deu humildade. Eu sou uma pessoa paciente, porque Ele me fez assim. Mas eu estava falando com ele, eu falei, Igor, você percebe só, até tem. Não é difícil não ter, não. Até tem por aí. Mas você já viu um pastor e uma pastora que nem estava assim no dia da mãe, no culto do dia da mãe, que desce, vai comer junto com o pessoal, abraça todo mundo, conversa com um, conversa com o outro. É muito comum você ver essas coisas por aí. Muitos pastores por aí, glória a Deus, vai para o escritório ali, não pega o carro, embora. Alguns não tem nem tempo para conversar direito. Entendeu?
Não, agora eu vou para o restaurante almoçar com a minha família. Mete o pé. Você está entendendo? Mas por que você é assim? Eu aprendi a ser uma pessoa humilde. Você entendeu? Sabe por que eu aprendi? Eu já fui muito humilhada, sabia? Você aprende tudo no campo de batalha. Eu já fui muito humilhada. Aí eu aprendi a não fazer isso com os outros, porque eu sei que dói. Entendeu? É só porque você é simplesinho, está de chinelo de dedo, chega num lugar, a pessoa não te dá nem confiança. Mas até que não chegou ninguém ali. Você está entendendo? Hã? Tem tempo para conversar com todo mundo, mesmo com você, porque você está de chinelo de dedo. Não, pastor Mota que eu passei essas coisas não, tá? Pastor Mota sempre foi humilde também. Mas eu já passei muita coisa, por isso que eu aprendi com Jesus. E se a gente não aprender com Jesus, a gente fica errando o resto da vida. Aí as coisas não acontecem. Entendeu? Vamos lá no livro de Hebreus, vocês entenderam, entendeu? O coração tem que estar limpo, pessoal. Tem que estar limpo. Entendeu? Lá no livro de... Não, Hebreu não, gente. É 1 Pedro, 2, né? Lá no 2 Pedro, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. A sua família é desse jeito aqui, ó. É 5, né? Vamos pegar o 2 para a gente entender melhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Acharei? Olha o que está escrito aí. Os falsos mestres, não é isso? E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Encobertamente é disfarçado, você tem que ter cuidado. Eu estava falando com a Natasha lá, que existem religiões, que eu não estou mexendo com a religião de ninguém, mas tenho que ensinar a verdade, que se você não conhecer a verdade, você não conhecer a Bíblia, você cai. Você está entendendo? Que a pessoa fala de uma tal maneira que ela te convence daquilo ali. Eu, antes de vir para a igreja, lá com o pastor Mota, para esse evangelho, tinha um pessoal que ele ia lá na minha casa me ensinar a Bíblia deles, que no caso não é uma outra religião. Eu acreditava que eles falavam de uma maneira, e geralmente a pessoa é tão doce, tão meiga para falar, e fala bonito, e você acredita. Mas a pessoa pode ser meiga, a pessoa pode ser doce, a pessoa pode ser um amor de pessoa. Mas o único caminho que te leva à salvação é Jesus. Você tem que ter cuidado com isso. Jesus já falou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saiu daqui, ó, esquece. Essa religião que eles iam lá me ensinar, primeiro que eles não viam Jesus como filho de Deus. Via como discípulo, Jesus ele é o filho de Deus. Segundo, que eles não acreditavam em Espírito Santo. Irmão, eu sou batizada com o Espírito Santo. Como é que eu não vou acreditar no Espírito Santo? Você está entendendo? Lá na época eu não era batizada ainda, mas não era evangélica. Então eu acreditava no que eles estavam me ensinando tudo errado. Eu, antes de vir para ser esse evangelho, eu já tentei várias religiões. Foi só aqui, nesse evangelho, que eu fui liberta. Da bebida, das drogas, batizada com o Espírito Santo. Os outros eram só palavras. Palavra bonita, doce, mas só palavra. Você está entendendo? A gente tem que ter cuidado com isso. Nem tudo que você ouve, mas é tão lindo, mas não é de Deus. E aí? Entendeu? Aí está falando aqui, ó, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Sabe o que é heresia? Distorcer a palavra.
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. O que eu acabei de falar? Que eles disseram que naquela religião eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Morreu para salvar ele, não, achavam que era só um discípulo. Aí ele está dizendo aqui, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho de quê? Da verdade, já está sendo. Tem muita gente que está metendo mal na igreja, porque de tanta coisa, essa heresia errada, de tanto ensinar aí o povo errado, o povo faz errado e causa escândalo. Causa escândalo, gente. Entendeu? Aí eu estou aqui pregando para você, eu sou uma pastora, mas depois você me vê ali dentro do carro ali com Getúlio. Não, mas isso é assim mesmo, gente. Está no século XXI, o que é isso, gente? Aí, entendeu? O pessoal vai olhar e não vai entender mais nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Entendeu como é que funciona? Não está fora da palavra, ele está fora. Aí eu tento dar um jeitinho, não, mas eu estou namorando Getúlio, mas vai casar, a gente não tem nada um com o outro, não. Aí de noite eu vou lá para casa do Getúlio, não, nada. Aí vai blasfemando o caminho de Deus. Aí sabe o que é? Eu fui uma pastora que eu já fui formada errada, já fui ensinado tudo errado, por isso que eu estou fazendo errado. Aí estou escandalizando o nome de Jesus. Não pode ser, tem que ser ensinado certo. Eu acredito que fui ensinado certo. Graças a Deus eu não tenho que falar nesse ministério do meu pastor, que eu nunca vi meu pastor adulterando, bebendo, roubando, nunca vi meu pastor fazendo essas coisas. Ele prega o evangelho, mas pelo menos para mim, o que eu vejo é o nome de Deus, da esposa dele, da família dele, entendeu? Até a época que ele ainda não era casado com a Giana, eu nunca vi pastor com uma mulher, nada disso. Então, eu fui ensinado certo, irmão. Agora a pessoa ensina errado, aí não sai dali e faz errado. É igual aqui, quer ver uma coisa? Aqui, se vocês saírem daqui e chegar ali fora e fazer o errado, eu não vou falar nada com vocês não, mas vocês não vão ter desculpa diante de Deus. Porque, irmão, vocês estão sendo ensinados certo. Se vocês saem daqui, né? Vamos supor assim, a pessoa que não tem lá o marido, ou nem uma esposa, aí você sai daqui, sai com a Getúlio ali ou com o Bernardino. Você não vai ter desculpa diante de Deus, não. Ah, mas foi a pastora que me ensinou errado, ou não me ensinou. Não. Deus vai olhar para você e falar, não. Você foi porque você quis, você pecou porque você quis. Eu usei a minha pastora para te ensinar assim, você que fez errado. Não adianta você querer botar a culpa no pastor, na igreja, porque eu sempre ensinei isso aqui, gente. Certo é certo, errado é errado. Se você não é casado, você não tem nada que sair com o Getúlio ali, com a Getúliette ali, não é assim não. Você tem que orar a Deus. Se você quiser ter alguém, pedir uma pessoa que seja de Deus. Só que eu vou te dar uma... Não fica triste comigo o que eu vou falar não, tá? Ai, Senhor, eu quero uma pessoa de Deus. Deus vai te dar uma pessoa de Deus se você também for uma pessoa de Deus. Você quer uma pessoa de Deus para quê? Ah, eu quero uma pessoa de Deus. Aí tu está casado, está olhando para outro lá na rua, para outro lá, você está pecando, você está de brincadeira, né? Da pessoa está pedindo uma pessoa de Deus para fazer bagunça com a pessoa. Aí vai trair, vai xingar, vai tratar mal. Não, Deus vai te dar uma pessoa dele, você também tem que ser dele. Sim ou não? Porque se a outra pessoa é uma pessoa de Deus, ela vai querer o quê? Ou ele vai querer o quê também? Uma pessoa também de Deus. Entendeu? Se ela é de Deus ou ele é de Deus, vai querer uma pessoa de Deus. Então, você tem que pensar nessas coisas. Então, ele está falando aqui, E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A Bíblia diz que é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele porque vem escândalo. Você está na igreja e sai da igreja, faz um montão de coisa que os outros ficam olhando. Poxa, cara, não é da igreja?
Ô Getúlio, mas tu não é da igreja fazendo isso aí, cara? Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. E por avareza, que é amor ao dinheiro, né? Farão de vós negócios com palavra fingida. Isso aí tá cheio disso por aí. Entendeu? Ah, se tu der tanto, vai acontecer. Não é que a gente não tem que falar, isso não é um mal, isso é um exemplo. Aquele negócio ali que tinha uma organização aí que tudo era cobrado, oração era cobrada. A subida no monte do pastor era cobrada. Ainda bem que não cobrava por pessoa, né? Família de 10 pessoas, cada pessoa, a oração ficava para cada pessoa tanta. Aí ia ficar meio complicado. Então, é triste isso. Eu vejo muito lugar onde é coisa séria. Não tem essas orações que eu faço meia-noite? Não tem? Você vê eu fazendo essas orações, você vê algum milagre, alguma coisinha acontecendo lá? Eu já falei alguma vez em dinheiro nessa oração? Já? Eu já recebi um tempo atrás, eu fui pegar, mas vamos lá, se você quiser, você tem oração 24 horas, a hora que você quiser, só você entrar e pedir oração. Acho que eu vou botar meu nomezinho aqui na oração. Aí tem uma corrente que todo dia, meia-noite, tem oração. Até aí achei legal, né? Só que sempre vem acompanhado com pixes embaixo. Olha, receba a sua oração, mas já faz a sua doação. Você está entendendo? Até para orar meia-noite agora, irmão. Os pastores, não é todo não, mas os de Jesus sim, mas esses daqui, que é os falsos mestres, eles não estão querendo mais trabalhar de graça não. O negócio é sério. Para ir no monte é tanto, para orar meia-noite é tanto. Entendeu? Mas isso está escrito aqui, ó. Vamos lá, cadê? A coisa é séria. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Até legalzinha a oração de meia-noite e tudo, né? Todo dia vem a oração junto com o Pix. Logo após a oração já vem logo o Pix para você fazer a sua. Entendeu? Então, ele está dizendo assim, ó. Cadê? Oi? 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença da perdição. Não dormita. Quer dizer, essas pessoas, um dia elas vão ter que prestar conta disso que elas estão fazendo. Jesus, ele fala aí, né, manda a gente ensinar o povo sobre o dízimo, a oferta. Se a gente não ensinar, a gente está pecando, pastor. Sabe por quê? Porque você não vai prosperar e a culpa é de quem não ensinou. Se eu não sou ensinada, gente, como é que eu vou fazer? Entendeu? Mas Deus não está mandando a gente cobrar nada. Bênção, nada disso. Honorário, pastor cobrar um honorário. Não. Se bem que lá na época do apóstolo Paulo já existia isso, né? Qualquer hora dessa a gente vai fazer um estudo bíblico. E a gente vai mostrar isso aí, que na época do apóstolo Paulo já existia pastores que ganhavam salário, que recebiam salário, sabia? Para pregar. E hoje em dia existe. Você entendeu? Mas pastora, a senhora recebe algum salário para pregar? Eu não. De graça recebeis, de graça dá. Eu recebi de graça, mas eu vou cobrar. E outra coisa, eu vou cobrar cada um tem o seu modo de pensar. Eu vou cobrar para levar a palavra de Jesus, vou cobrar pela palavra de Jesus. Eu não tenho coragem de fazer isso não. Deus me livre, não é coisa que está vendendo Jesus. Você está entendendo? É quase a mesma coisa disfarçado. Deus te perdoe que eu não estou julgando quem faz isso não, mas é quase a mesma coisa que o Judas fez disfarçado. Eu estou vendendo Jesus. Jesus é o quê? Se eu estou cobrando para pegar a palavra, eu estou fazendo o quê? Vendendo a palavra. Não, Deus livre. Então, e aqui está falando aqui, ó, tem uma irmãzinha lá no grupo, que de vez em quando ela fica, minha pastora, qualquer hora dessa, eu sei que é um carinho dela, né? É um carinho dela, mas
qualquer hora dessa eu vou mandar uma ofertinha para a sua igreja. Eu saio, Jesus sabe até quem é, né? Eu até desconverso, irmão. Tá, amém, vamos lá orar, mas e aí, como é que tá? Eu desconverso. Isso aí é com ela e Deus, ela sentir no coração dela, entendeu? Não que eu nunca falei nada disso com ela, é ela que fala porque é no coração dela lá, entendeu? Inclusive uma vez, ou uma ou duas vezes, ela até mandou por você, não foi uma oferta? Mas isso aí eu nunca comentei nada disso. Ninguém lá do grupo. Entendeu? Nem de lugar nenhum. Aqui eu sempre preguei aqui, ensinando você a plantar para você colher. Sou dízimo, sou não. Mas pedir dinheiro, algum de vocês já pediu isso? Nunca fiz isso. Não, eu estou querendo lá um monte, tá com combustível, sabe como é que é? Tem gato. Não, deve nada disso. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. De largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Até os anjos que pecaram lá não foram perdoados. E às vezes por isso que eu estou te falando, às vezes você está brincando com a graça de Deus. Não estou falando que você está fazendo isso não, mas tem gente que faz isso. Tem que vigiar, irmão. E ele está dizendo assim, ó, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou quem, pessoal? Agora chegou onde eu queria, mas guardou quem? Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Não é isso? Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, não é isso? E condenou a submissão às cidades de Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Pornografia, prostituição. Entendeu? O pecado deles era isso. Um tinha relação com o outro, pessoas do mesmo sexo, masturbação, próprio parente, e embora. Entendeu? E aí ele está dizendo assim, ó, reduzindo a cinza e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abominados, porque este era o que? Justo, habitando entre eles, afligia todo dia sua alma justa, pelo que via e ouvia suas injustiças. Vamos dar uma paradinha aqui. O Deus, você vê aqui que ele livrou o Ló e ele livrou o Noé e a sua família. O mundo já estava nessa corrupção. Tu está pensando que só tem corrupção hoje em dia? Não, já estava, lá atrás já era aquela corrupção. Tanto é que Deus mandou até acabar com o dilúvio. Mas ele soube guardar, né? Guardou Noé, guardou Ló por causa da sua fidelidade com Deus. Eu queria que você entendesse que vale a pena você ser fiel a Deus. Que quando você é fiel a Deus, Deus vai guardar a sua alma da perdição. Deus vai guardar a sua família nesse mundo. Gente, esse mundo que a gente está vivendo, todo dia a gente tem que botar a nossa família na mão de Deus. A gente tem que procurar ser fiel a Deus, porque as coisas estão estranhas, gente. É pessoa morrendo de doença, pessoa morrendo de violência, pessoa morrendo no trânsito, irmão, tanta coisa ruim, doença que os médicos não sabem nem o que é. Você está entendendo? Se a gente não se apegar com Deus, o que vai ser da gente e da nossa família? A sua fidelidade a Deus não é em vão. Você vai conseguir salvar a sua família, como Noé conseguiu salvar a família dele. Como o Ló, né, que foi poupado por Deus por causa da fidelidade dele. Lá na cidade de Ló, de Sodoma e Gomorra,
O único que tinha ali fiel era o Ló. O único, o resto era tudo, estava tudo criado, estava todo mundo contaminado. As filhas dele estavam contaminadas. As filhas dele saíram de lá com aquele espírito sodomita. Vamos dar uns vinhos aí, o papai deixar ele meio tonto. E aí eu vou ter relação com ele, depois vai você. As filhas querem ter relação com o próprio pai. Mas os demônios da Sodoma e Gomorra veio no corpo delas. A mulher de Ló também não estava bem, porque ela era desobediente. O anjo falou para ela não olhar para trás, ela desobedeceu, olhou, virou uma estátua de sal. O único que era justo era o Ló. Você está entendendo? E o Noé? Noé, a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima, ele olhou um homem fiel, não era uma família fiel, um homem. Então significa que a família dele também não era. Mas por causa da fidelidade dele, Deus salvou a família dele. Salvou a mulher, salvou os filhos, salvou até as noras. Deus salvou. Você está entendendo? Então, o que você ora a Deus, o que você vem para a igreja, o que você se esforça para obedecer, você não está sendo bobo, você não está sendo boba, você não está perdendo tempo, você está fazendo a melhor coisa que você pode, você está sendo sábio e sábia. Naquela época lá acharam que Noé era trouxa. Os caras é doido, ficar ali um calor desse. A gente fica aqui tomando nosso vinhozinho geladinho, doido aquele velho, fica ali de noite ali naquela arca, ali, sol desse, catando lenha. Mas por quê? Diz que vai vir um dilúvio, cara. E riam da cara dele. Mas pastor, por que riam quando falam que vai haver um dilúvio? Gente, na época de Noé, cientificamente, pela área da ciência, era impossível que chovesse, nunca tinha chovido ainda sobre a terra. Era impossível, humanamente falando, chover. De repente o cara diz que vai vir um dilúvio, eles pensaram que o cara era o quê? Doido. Esse cara é doido. Dilúvio. Então onde vai vir isso? Entendeu? Era impossível, mas Deus falou com Noé: olha, eu vou acabar com tudo, porque eu me arrependi de criar o homem, porque o homem, a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Eu vou poupar você e sua família. Ele mandou ele construir aquela arca e ele fez. Deixa chamar de trouxa, de bobo. No final das contas, bobo foi quem? Ele que construiu aquilo ali, conseguiu salvar a família dele, ou aqueles que morreu tudo afogado? Você está entendendo? Então aqui, nessa caminhada aqui, deixa quem quiser te chamar de bobo, irmão. Isso aqui tudo um dia vai acabar. Entendeu? A Bíblia diz que os justos resplandecerão lá com Deus, lá na glória. Mas mais uma vez a gente vai ver a diferença do justo e do injusto, que serve a Deus e que não serve a Deus. Então a sua fidelidade não está sendo em vão. Seja uma pessoa fiel a Deus. Deixa quem quiser falar, seja fiel a Deus, irmão. Você nunca vai ver alguém que foi fiel a Deus e se deu mal. Você está entendendo? Nunca. Você vai ver pessoas que foram infiel a Deus e se deu mal. Esse sim, mas os que foram fiel, eles venceram. Glória a Deus. Seja fiel a Deus em tudo. O que Deus está mandando você fazer, se Ele está falando você perdoar, perdoa. Se Ele está falando que é para você parar com certas coisas na sua vida, você tem que parar. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sim ou não? Gente, eu vim lá do mundo. Eu vim lá do mundo, pessoal. Lá do mundo eu tinha um montão de coisa. Eu andava cheio de tatuagem, eu andava cheio de pinça, eu andava praticamente pelada. Entendeu? Saía para pular carnaval a noite toda, um bumbum de fora, toda à vontade. Eu mesmo fazia minha fantasia. Eu mesmo fazia.
Você entendeu? Hoje eu não sou mais isso, eu tenho que mudar. Se eu sou de Jesus, quem é de Jesus abandona o pecado, se converter é isso. Você fica contramão do mundo. Hoje em dia não tem nada a ver mais com o que eu era. Entendeu? Agora lá no mundo eu ficava lá assistindo uma pornografiazinha. Agora eu estou com Jesus e continuo fazendo a mesma coisa. Peraí, irmão. Eu não me converti. Eu só mudei de lugar, saí do mundo e vim para a igreja. Você está entendendo? Eu só mudei de lugar, mas eu sou a mesma coisa. Aí não funciona assim, gente. Deus está vendo quem eu sou. Eu tenho que mudar de vida, tenho que mudar meu coração. Glória a Deus. Eu não posso ir atrás dessas coisas. Eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Tenho que procurar me purificar, me santificar. E isso eu procuro. Você está pensando que eu vivo como? Eu oro, eu jejuo, peço a Deus, busco a Deus, ouço a palavra, eu tenho que ir para cima, senão... Entendeu? Muitas das vezes, quantas e quantas vezes minha família, minhas filhas estão dormindo, todo mundo dormindo, tá eu sozinha de madrugada, só eu e Deus. Clamando a Deus, não é só por você, não, por mim também. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer a sua vontade. Eu sozinha não consigo, eu preciso do Senhor. Mas se você não fizer isso, não buscar a Deus, você não consegue. Entendeu? Se eu me acomodar no pecado, a pior coisa que tem. Deus não quer que você seja perfeito, não. Deus quer que você lute contra aquilo que te afasta dele. E se você se acomodar, aí que é triste. Deus fica olhando assim, ele está gostando, ela está gostando do pecado. O pecado é mais gostoso do que eu na vida dele, na vida dela. E aí? É complicado, não? Hã? Porque Jesus é que tem que ser o maior na nossa vida, gente. Mas, pastor, é muito difícil vencer o pecado. Não é impossível. Porque Jesus é um exemplo de até onde o ser humano pode ir. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês vão vencer também. Maior o Espírito que está em nós que o que está no mundo. Ah, eu estou tendo muita dificuldade. Você já parou para buscar o Espírito Santo? Você já é batizado com o Espírito Santo ainda? Não. Você já buscou? Você tem que todo dia buscar o Espírito Santo, gente. Porque o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele te dá um revestimento de poder, ele te ajuda a mais facilidade. Você tem que ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus caixa, foi até o irmão Clebinho que foi lá para Portugal. Ele doou a caixa e a mesa de som, mas o cabo que veio na caixa são 7 metros. Perguntar aí como é que ele fez lá, se comprou, porque tem gente que compra o metro do fio e ele mesmo coloca, ele trabalha com isso, né? Ele mesmo coloca aquele pulcrizinho, ou se ele já comprou com os pulcros. Aquelas vasilhinhas lá é de alguém, uma da Juliana. Acho que não são dela. As duas são dela? Ah, sim. Ô, João, eu não acertei com a menina não, porque eu não cheguei a ver ela não, mas ela já entregou os negócios. Tá ali em cima. Envelope de dízimo, essas coisas. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, nós aprendemos hoje com o Teu Espírito Santo, ó Deus, mais um pouquinho como agradar o Senhor. Aprendemos, ó Pai, que a nossa fidelidade não é em vão. E que assim como o Senhor honrou Noé, salvando ele e toda a família, o Senhor quer honrar cada um de nós, salvando a nós e a nossa família. Por isso nós pedimos a Ti
que o Senhor nos ensine a ser fiel, Pai. Ah, Deus, a cada dia, Deus, em nome de Jesus. E aprendemos também, Pai, que nós devemos manter o nosso coração limpo, que aliás é o lugar onde habita o Teu Espírito Santo. Pai, que em nome de Jesus, toda sujeira, toda maldade, toda malícia, tudo que não é seu tem que ter se tirado. Que o Senhor nos purifica, Pai, tirando de nós tudo que não é seu, tudo que não te agrada. E aprendemos também, ó Pai, como é terrível esse espírito aí de prostituição, de pornografia, que outro assim nojento para afastar o Teu Espírito Santo. O Senhor, Teu Espírito Santo se afastou de Sansão por causa disso. Sansão era um juiz do povo de Israel, era um nazireu, era um homem tão abençoado, só que ele tinha esse problema. Ele tinha esse pecado, ele não abria mão desse pecado. Da prostituição, da pornografia. Às vezes tem pessoas que é uma ótima pessoa diante do Senhor, mas a pessoa não abre mão dessa imundícia, e fica difícil o Senhor habitar, o Senhor operar na vida da pessoa. Mas em nome de Jesus, nós amarramos e paralisamos a ação desses espíritos. Nós sabemos que são espíritos sodomita, babilônico. Nós estamos amarrando, paralisando, expulsando em nome de Jesus. Assim como também eu mando que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, sai da vida sentimental, da vida espiritual, solta a vida de cada pessoa, a família de cada pessoa, vai embora, em nome de Jesus. Porque essas pessoas são fiéis a Deus, você não pode destruir a família delas. Quando nós temos uma aliança com Deus, essa aliança cobre toda a nossa família. Você não pode destruir ninguém. Solta toda a nossa família, em nome de Jesus. Oh Pai, que todos sejam libertos, curados, salvos. Que o Senhor venha ajudar a renovar as forças dessas pessoas, renova a fé, fortalece, Pai, renova no Teu Espírito Santo, batiza também com o Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Pai, o Senhor falou que dará o Espírito Santo àqueles que te pedirem. Que eles sejam batizados, selados, que recebam a virtude, o poder do Teu Espírito, Pai. Um revestimento de poder, em nome de Jesus, Pai. E eu consagro essa água, esse sal, esse sabonete, essas peças de roupa, onde eu peço que o Senhor põe o seu poder de cura, de libertação. Toda pessoa que tomar, seja liberta, seja salva, seja curada em nome de Jesus. E também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, e eu os abençoe em nome de Jesus. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Espera aí que eu vou ungir vocês. Estou abençoando aí todo o pessoal do Face, do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. Amém?